Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre linguagem literária e não literária. Olha essa imagem. Você consegue perceber que ela faz uma amostra sobre o trabalho infantil? Você já teve que trabalhar para auxiliar no rendimento da família? Conhece alguém que deixou a escola para trabalhar? O que você sabe sobre o trabalho infantil? Para isso, vamos ler um artigo de opinião. O autor, o Martin Han, diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, intitulado Precisamos proteger as crianças do trabalho infantil. Então, para muitas famílias, a crise trazida pela pandemia da Covid-19 pode acarretar numa educação interrompida, doenças, a potencial perda de renda familiar e até o trabalho infantil. Então, a pandemia da Covid-19, seus impactos sobre a saúde, a economia e o mundo do trabalho acarretam graves consequências para a sociedade. Empresas, trabalhadoras e trabalhadores. Estima-se que a crise provoque ainda a deterioração da qualidade do emprego, o aumento do subemprego e da pobreza, e o agravamento da desigualdade. Os efeitos nocivos da crise não serão distribuídos igualmente. Serão maiores nos países mais pobres e impactarão mais profundamente as famílias que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. Em relação à linguagem não literária, quais são as características? Exatamente, é uma linguagem que prima pelo sentido real. Então, o que vai preponderar? A denotação. A linguagem será objetiva, vai ocupar-se em transmitir os conteúdos sem uma preocupação artística, com clareza. Alguns exemplos de textos não literários são artigos jornalísticos, textos didáticos, os manuais, as receitas culinárias, os textos científicos, etc. Um deles é o artigo de opinião. Como é, professora, a linguagem? A linguagem deve ser clara, objetiva, formal, sem o uso de figuras de linguagem, mas sim o sentido o quê? Denotativo das palavras. A análise do artigo mostra para nós o problema social retratado, que é o aumento nas ocorrências de trabalho infantil. A tese apresentada pelo articulista é a de que a pandemia do Covid-19 acarretou vários problemas da sociedade como um todo, entre eles o aumento nas ocorrências de casos de trabalho infantil. Para fundamentar essa tese, o autor recorre a alguns argumentos, como, por exemplo, os dados da OIT, que demonstram que esse aumento do trabalho infantil, os dados do IBGE, além da afirmação que o trabalho infantil é gravíssima violação dos direitos humanos, sendo que os mais afetados pela pobreza e a desigualdade social são filhos e filhas das famílias mais pobres. Nesse vídeo, falamos sobre texto literário e não literário. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!